11h07. Grande abraço para você ligado aqui na CBN, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes, hoje 10 de julho de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando, trazendo todas as informações do time do seu coração. Ontem tivemos o fechamento da quarta rodada da Copa Paulista. A Itaperense foi a Ribeirão Preto e perdeu para o Botafogo 1-0. Gol do ex-bugrino Pablo Tomás. O resultado manteve o time de Itapira na quarta colocação com 4 pontos. Daqui a pouco, informações da Ponte Preta, que se prepara para enfrentar o São Bernardo sábado fora de casa. A Macaca, que é dona da segunda melhor defesa da competição, mas tem uma dúvida no ataque. Quem vai substituir Gé, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Definidos os duelos das semifinais de Wimbledon, o italiano Jannik Sinner enfrenta o sérvio Novak Djokovic. Na outra chave, o norte-americano Taylor Fritz joga contra o espanhol Carlos Alcaraz. E agora o destaque do futebol paulista, Gabriel Dodziak. O Santos entra em campo na noite de hoje para jogar um amistoso de preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro. Às 8h da noite, o Peixe encara a Desportiva Ferroviária em Cariacica, no Espírito Santo. Recém-chegado ao Palmeiras, o atacante Ramon Sousa disse ser um jogador que gosta de encarar a marcação adversária e que vai deixar tudo dentro de campo para ajudar o novo time. O São Paulo deve ter Lucas e Ferreirinha no banco contra o Flamengo no sábado, enquanto o Corinthians conta com Gustavo Henrique e Ranieri para encarar o Bragantino no domingo. 3 jogos definiram semifinalistas da Copa do Nordeste ontem à noite. O CSA despachou o Ferroviário ao vencer por 2-1 no Repelé. Na Ilha do Retiro, o Sport Recife e o Ceará ficaram no 0-0 no tempo normal e nos pênaltis deu o Ceará 4-2. Na Fonte Nova, o Bahia venceu Fortaleza 2-1 e na próxima fase o CSA enfrenta o Confiança, enquanto o Bahia joga contra o Ceará no outro duelo, datas que ainda serão definidas pela CBF. O Guarani iniciou a venda de ingressos para o confronto contra o Ituano, domingo às 4h30 da tarde. Ingressos promocionais em todos os setores. A principal novidade é a reabertura do setor do tobogã. O Bugre, que está invicto a 6 jogos na Série C. Devin Booker assinou uma extensão de contrato de $145 milhões por mais 2 anos até a temporada 2029-2030 com o Phoenix Suns na NBA. Ele vai ter o maior salário anual da história da liga, $72,5 milhões. E a eliminação do Vitória pro Confiança na Copa do Nordeste terça-feira passada custou o emprego do técnico Thiago Carpini no rubro-negro. No comando do Leão desde maio do ano passado, substituindo o demitido Léo Condé, Carpini esteve à frente do Vitória em 73 jogos, sendo a sua maior permanência num clube da Série A. Em 2024, ele conseguiu a classificação para a Copa Sul-Americana de 2025. Ele está de volta, hein? Depois de um longo período na terra do Tio Sam, ele volta aqui aos estúdios da CBN para brilhantar o nosso CBN Esportes, deixando o time quase completo, né? Na semana que vem teremos a volta, talvez a volta daquele outro integrante que está desaparecido, mas voltará em breve. Aí sim o time fica full. Tudo bem, Fábio Chaib? Seja muito bem-vindo novamente ao CBN Esportes. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN, é um prazer estar aqui novamente. Não sei se nem se eu consigo fazer novamente aqui, o programa tá indo bem por enquanto, aqui a minha fala. Tá tudo certo. Um abraço a todos os ouvintes. Mas sentimos sua falta, viu, cara? Eu também senti muita falta da Rádio CBN, agradecendo a Rádio CBN pela oportunidade, Eliel Almeida também. Passei um mês lá na Copa do Mundo de Clubes e que torneio, viu, Júlio? Parece que pegou realmente, sentindo saudade já, esperando daqui 4 anos essa nova versão desse torneio que pegou, né? Muita gente criticava antes, mas parece que realmente os times se engajaram com esse torneio, as próprias torcidas, principalmente as torcidas sul-americanas, abraçaram o torneio.
uma organização fantástica da FIFA também. E ontem, esse jogaço que tivemos, PSG e Real Madrid, né? Agora o PSG fazendo final com o Chelsea. É um torneio que vai ficar na memória de muitos, principalmente a mim, que eu estive lá também, né? Presenciando isso de perto. É muito legal e muito... aquele sabor de quero mais. Realmente, ano que vem temos a Copa do Mundo, né, de seleções, a tradicional Copa do Mundo, e já foi um aperitivo fantástico lá na terra do Tio Sam, viu, Júlio Nascimento? É isso aí, né, o jogo Chelsea-PSG, domingão, então, 13 de julho, 4 da tarde, horário de Brasília, no MetLife Stadium, né, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Estádio maravilhoso, viu? É gigantesco. A casa do meu New York Football Giants. Exatamente, estive também na Filadélfia, onde o Philadelphia Eagles foi campeão, né, da NFL esse ano também. Muito legal essa experiência, Estados Unidos abraçando o futebol também. É verdade que não é o principal esporte dos norte-americanos, mas muita gente aderiu a esse torneio da FIFA. Maravilha, Fábio, seja muito bem-vindo novamente aqui ao nosso time do CBN Esportes, grande Fábio Scheibe. E agora vamos em contato com ele, Carlos Eduardo de Freitas. News Truck CBN Campinas. Diretamente do Parque Dom Bosco, no Vida Nova, Carlos Eduardo de Freitas, aqui no CBN Esportes. Tudo bem, Carlão? Bom dia pra você. Ô, Julião, bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN, especial aqui aos moradores do bairro Vida Nova. Estamos aqui na Praça de Esportes Dom Bosco, uma praça muito legal. O bairro Vida Nova nos abraça, dar as boas-vindas também a Fábio Scheibe, estava com saudade do amigo. Entrar de férias é muito bom, mas voltar é melhor, Fábio Scheibe. Então você seja bem-vindo novamente conosco para contar muita história, para contar tudo o que viveu nesta fantástica Copa do Mundo. E vamos lá, vamos debater aí muito sobre o futebol de Campinas, paradas dificílimas no final de semana. Copa do Nordeste tem treinador na guilhotina aí, que foi o Thiago Carpini, né? Muita gente fala, Copa do Nordeste não é prioridade, estadual não é prioridade, o que vale é Série A, Série B, mas perde uma ou duas para ver o que acontece, e foi o que aconteceu com o Thiago Carpini. Então, muita resenha a partir de agora no CBN Esportes. E o Vitória que já anunciou o substituto do Carpini, né? Fábio Carille vai assumir o Vitória agora com a missão de tirar a equipe da parte de baixo da tabela do Brasileirão também. Fábio Carille assumindo depois de um fracasso no Vasco da Gama, né? O Fábio Carille estava no Vasco da Gama, assumindo o Vitória na Série A do Brasileirão. Mandar um grande abraço também para o nosso Lucas de Souza, que está aqui temporariamente no Globoesporte.com, né, substituindo o Heitor Esmeris, que está de licença, também dando uma força aí pro GR Ribeirão Preto, tá aqui acompanhando, grande narrador, viu, Fábio Scheibe? É mesmo? Grande narrador de futebol e outros esportes. O Lucas tem... Você pega o currículo dele assim, ó, ele começa a puxar assim, 25 mil empregos. Caramba. É impressionante, o cara Rodado, tem tempo pra tudo, é impressionante. Grande Lucas de Souza tá aqui com a gente nos estúdios, acompanhando também aqui o CBN Esportes, que está no ar com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Sam Nadip. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h15. CBN Esportes Campinas. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa... Continua unindo forças. Várias cidades seguem mobilizadas e ajudando quem mais precisa. Participe, doe cobertores, roupas femininas e principalmente peças masculinas e infantis. Para mais informações, acesse campanhadoagasalho.eptv.com.br. Campanha do Agasalho 2025. Aqueça com amor e
e doe com o coração. Isso. Desacelere, seu bem maior é a vida. Trânsito. Informações do trânsito com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo. Olha, quem segue pela rodovia ali dos Bandeirantes, só atenção, tem excesso de veículos na chegada ao Hopi Hari, sentido interior, por conta de um acidente que acabou de acontecer. O motorista, então, reduz a velocidade por lá. Falando do trânsito aqui da nossa cidade, pela Alix da Cunha ainda tem excesso de veículos, sentido centro, desde a Vila Prouxo de Souza até a rua Joaquim Vilac, por conta de obras nesse trecho. Quem segue no sentido Anhanguera faz um bom caminho. A Andrade Neves tem lentidão na chegada a Benjamin Constant, sentido Castelo, e no sentido centro, próxima à rua Rodrigues Alves. A Barão de Itapura tem lentidão na saída da rua Doutor Delfino Sintra, mas no restante da via, trânsito fluindo bem. Motorista que segue pela Avenida Brasil perde tempo do Balão do Timbó até a Avenida Orozimbo Maia, sentido centro. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís volta na programação aqui da CBN, agora 11h18. Você pode ter até 90% de desconto na conta de luz com energia solar BV. Busque por financiamento solar BV e conquiste seu projeto. Sujeito à análise, consulte condições. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes, 11h18. Vamos com informações do Gabriel Dudziak e informações do futebol paulista. Dudes. Sem partida neste fim de semana de retomada do Brasileirão, o Santos decidiu fazer um amistoso na noite de hoje para ganhar ritmo de jogo. Às 8 horas, o Peixe encara a Desportiva Ferroviária em Cariacica, no Espírito Santo, em duelo válido pelo torneio Vitória Cup. O atacante Neymar deve começar o confronto entre os titulares. Roleiser, suspenso para a próxima rodada do Brasileirão, começará no banco, assim como Igor Vinícius, que acabou de ser contratado. O Palmeiras oficializou a contratação do atacante paraguaio Ramon Sosa. Em entrevista à TV do clube, o atleta falou sobre as características de jogo dele. Soy así, me gusta jugar mano a mano, como dije, me gusta encarar, me gusta llegar al área, me gusta hacer los goles, entonces eso, se van a topar con un jugador guerrero que van a dejar toda la cancha y que sempre vai querer ganhar. Sosa estava no Nottingham Forest da Inglaterra e chega ao Alviverde por 14 milhões de euros, cerca de 90 milhões de reais. A expectativa é de que o atleta jogue pelo lado esquerdo do ataque, o que poderia deslocar Facundo Torres para o lado direito, onde ele substituiria Estevão, que foi para o Chelsea. O Palmeiras se representa na sexta e volta a campo na quarta-feira da semana que vem para enfrentar o Mirassol. O São Paulo já está treinando há alguns dias e entra em campo depois de amanhã para enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão. Existe a possibilidade do atacante Ferreirinha atuar neste confronto, enquanto o Lucas tem menos chances. Se nada mudar, o tricolor deve jogar com Rafael, Alan Franco, Arboleda e Sabino, Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Dias, Luciano e André Silva. O Corinthians ensaia a escalação para encarar o Bragantino no domingo, na Neoquímica Arena. O técnico Dorival Júnior ainda terá sessões de treino hoje, sexta e sábado, e a expectativa é de que Gustavo Henrique e Ranieri voltem aos titulares após se recuperarem de lesões. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Dudziak. Só completando também, né, Carlão e Fábio Scheib, o Corinthians se unido neste momento com o atacante Memphis Depay ontem. Ele não foi ao treino, não comunicou previamente o motivo da sua ausência. Se reapresentou hoje por volta das 9h30. O treino do Corinthians começou às 11 horas, mas ele não está participando dos treinos porque está reunido neste momento com a diretoria, incluindo o Leonardo Pantaleão, que é o diretor jurídico do Corinthians. Então, muita expectativa para saber qual o futuro do Memphis Depay. O Corinthians deve também ao jogador, é bom salientar algumas ameaças, né, dos empresários do Memphis em deixar o clube. Ontem esse treino também aumenta aí a coleção de polêmicas envolvendo o Memphis aí nessa temporada com o Corinthians. Não sei não, me parece ser, viu, Carlão, uma relação cada vez mais desgastada do holandês no Corinthians. Júlio, a qualidade do Memphis, isso não se discute, né? O que ele pode gerar de receita, o que ele pode gerar dentro de campo também. Eu acho que todos esses fatores são indiscutíveis. É um jogador de primeira linha, ou já foi de primeira linha, mas de um nível considerável.
do futebol europeu, de Copa do Mundo e tudo mais. Acontece que o Corinthians hoje, Júlio, ele não pode desfrutar desse tipo de contratação, né? O Corinthians passa por um momento gravíssimo fora de campo, financeiro, então nem se fala. Então, o certo era o Corinthians trabalhar com mais comedimento, trabalhar em primeiro arrumar a casa para depois pensar em contratações desse porte. Então, tudo isso tem uma explicação: falta de dinheiro. O Corinthians não conseguiu honrar os compromissos com o Memphis, não conseguiu arcar, né, com todo o custo do jogador holandês, e ele se viu no direito de meio que abandonar o barco, né? Então chega atrasado em treino, ameaça ir embora, essa reunião de logo mais, ou o que está acontecendo agora, pode até selar o fim da passagem do Memphis por aqui, ou seja, tudo isso por causa da falta de dinheiro. Corinthians se aventurou no momento em que não pode, né? Parece aquela família brasileira que passa por inúmeras dificuldades, mas vai lá na concessionária, faz um financiamento gigantesco e compra um carro zero, que naquele momento não é compatível com os vencimentos, com o rendimento daquela família. Então o Corinthians, ele foi à concessionária atrás de um grande jogador, contratou, mas não tem dinheiro para bancar. Então, por isso, toda essa confusão. Então, seria prudente agora, Corinthians, de repente, uma saída do Memphis, tentar arrumar a casa, tentar negociar algum jogador para sanar estas dívidas ou controlar estas dívidas para, quem sabe, daqui a 1 ou 2 anos voltar a competir em alto nível. Falo competir no nível Corinthians, né? Protagonizar, que esse é o Corinthians que a gente conhece. É uma bucha realmente, né, Júlio? O jogador caro, na verdade, que trouxe muito retorno para o Corinthians em mídia, né, em publicidade também, mas agora não está sendo benéfico o Corinthians essa relação. O Corinthians devendo dinheiro a ele também, ele se acha no poder de fazer qualquer coisa, está sumindo dos treinos, representando hoje também, fazendo o que bem entende do Corinthians. A relação está desgastada, possivelmente está chegando ao fim essa relação. Foi bom pro Corinthians enquanto ele pôde jogar, quando teve publicidade pro time, mesmo fora do Brasil também, mas agora parece que é bom pros dois lados essa ruptura de contrato, né? O Emerson Dias tá mandando aqui no WhatsApp, olha o Fábio de volta aí. Aê, boa. Cara. Sensacional, ó, 998869070, nosso WhatsApp 998869070. O Cadu de Campinas, Chaib, bem-vindo novamente. Comparando com as arenas mais estruturadas que temos no Brasil, ainda existe uma grande diferença de estrutura nos estádios dos Estados Unidos? Cadu de Campinas. São mais voltadas para o futebol americano, realmente, né? O próprio Lincoln Stadium lá do Philadelphia Eagles também, o MetLife Stadium também, mas é um parâmetro, né, mundial, assim, acho que é uma das melhores realmente. Em relação ao assento, foi para Copas do Mundo, para os jogos de futebol, acaba sendo um pouco perto e acaba comprometendo um pouco a visão, porque a torcida realmente ficava de pé, não era para ficar de pé também, mas a torcida brasileira fica de pé, a gente sabe como acontece aqui nas arquibancadas também, o assento fica um pouco próximo assim do estádio, do campo, e acaba comprometendo um pouco a visão, mas em infraestrutura, os bares por dentro do restaurante, a gente tem arenas muito modernas aqui, mas os bares, os restaurantes que tem dentro dos estádios é algo incomparável realmente. Eu achei primeiro mundo, o MetLife Stadium, o próprio Lincoln lá do Philadelphia Eagles também, maravilhoso em relação a... Eles sabem fazer, os norte-americanos sabem fazer entretenimento, né? Eles sabem como que faz isso, então eles têm essa primeira linha aí, pra mim foi uma experiência muito legal e o patamar altíssimo para os Estados Unidos. São estádios de bilhões, né? Bilhões, estádios de exatamente. bilhões, né? Em Atlanta foi feito esse investimento recentemente, o próprio Hard Rock também fui em Miami também, muito legal o estádio. São estádios absurdos, né? Absurdos. Bom dia, pessoal. Como o Guarani vai administrar um plantel de mais de 40 atletas após o término da temporada? É muita gente num só lugar. Ricardo Jardim Miriam. Acho que aqui são duas coisas, né, Carlão? Primeiro, muitos jogadores têm contrato até o fim da Série C ou da Copa Paulista, né? Então, acabando a temporada, se alivia também com a saída desses jogadores. E o Guarani explicou que é um elenco grande, né, Carlão? Por conta da Copa Paulista também, né? Para administrar duas competições. E os dois elencos treinam em horários distintos, né? Eu acho que isso acaba facilitando a vida dos treinadores, né? O Marcelo Cordeiro e o Jairo, do time da Copa Paulista, e o Marcelo Fernandes, do time da Série C. Mesmo assim, Júlio, a gente sabe, e eu chamei a atenção nesta semana, a gente sabe que o Guarani está num processo de evolução dentro da Série C,
E fatalmente eu acredito que vai entrar no bloco dos 8 primeiros mais cedo ou mais tarde e vai participar da fase final da competição. Mas o planejamento inegavelmente foi errado, né? O futebol, ele é aquela atividade que às vezes você faz o errado, você faz tanta M e acaba dando certo. E o Guarani exagerou no quesito M, né? Porque montou um time fraco pro Campeonato Paulista, apostando numa sequência de Série C de Campeonato Brasileiro, apostando na juventude, e não deu certo. Tanto é que o Bugre, em alguns momentos, chegou a flertar com o rebaixamento na Série C, o que seria aí um prejuízo terrível. Então, o que fez a diretoria? Foi ao mercado, foi gastar, né? E era necessário esse investimento para qualificar a equipe, porque senão o Guarani corria um sério risco. E aí gasta o que não tem, onera o cofre e depois tem que arcar com este prejuízo. De qualquer maneira, menos mal que dentro de campo estas contratações emergenciais estão dando certo. Mas fica a lição, e nós já falamos, né, debatemos nessa semana, fica a lição para o projeto 2026, que não pode fazer o que a diretoria fez no primeiro semestre, né? Fez muita coisa errada, muita contratação ruim, apostas equivocadas, e por isso os resultados não apareceram. Então todo um planejamento foi modificado, ainda em tempo, né? Graças a Deus, ainda em tempo. E o Guarani está nesse processo de evolução, porém, a gente tem que chamar a atenção que o planejamento lá em janeiro foi equivocado. Bom dia, amigos. Com o Mundial chegando ao fim, cheguei à seguinte conclusão: se o Corinthians foi campeão em 2000, então o próximo Mundial será em 2050. Abraço, JP de Moraes. Ficou muito difícil agora realmente, né? Ontem a gente viu, né? Não, porque é de 25 e 25 anos, é isso que ele tá falando? Sei lá, não entendi. O JP Moraes, acho que é. O Valmir tá dizendo que é. Sim. O JP de Moraes é monstro, velho. Ele falou assim, ó, vou torcer pro Fluminense, mas pode cravar, vai ser 2-0 o Chelsea. Acertou, né? Pô, acertou em cheio, cara. Mas tá muito difícil as seleções que tem os times europeus, né? Aliás, eu sigo vivo no nosso bolão lá, hein, Carlão de Freitas, porque... eu esqueci de tudo, Júlio. Não, o Carlão largou cartola, errou, falou que o Real Madrid ia ser campeão. O Carlão não tá vendo um bom momento. Mas a última semana foi um pouco conturbada. Mas... Né? E aí eu esqueci das outras situações. Aliás, hein, o Arthurzinho lá no Rio Sena, hein, Carlão? Que faz, hein? Eu vi. Frente pra Torre Eiffel. Imagina que começa a marcar gol, ficar lá pra sempre. O Carlão lá na varanda, lá do Parque Prado, olhando o horizonte, assim. Nossa, e o Arthurzinho lá. Saudade do bichinho. Muita saudade. Nadando no Rio Sena, lá com os tubarões lá, né? Agora foi liberado lá. Você viu que foi liberado lá a parte do Rio Sena pra poder nadar, mas tá sendo uma experiência, assim, muito rica, né, pra nós, sem dúvida, né, sem dúvida. Pra mim, pra Camila, em termos até da ausência, da saudade, mas principalmente pra ele, mas tá sendo muito legal. Deixa eu parar por aqui, que senão o coração aperta. Carlão vai chorar. Cara, eu tive você conhece também Paris, né, Fábio? Conheço. Cara, é uma cidade mágica. Eu tive a oportunidade de conhecer ano passado, é impressionante. E o Parque des Príncipes, né, que é o estádio do PSG, é bem legal também. E eles vão lá amanhã, Júlio. Eles vão visitar. Um pouco mais afastado, né? E eu tenho um colega aqui, o Benjamin, né, francês, que é torcedor do Paris, e ele tava explicando que historicamente a torcida do Olympique Marseille é a grande torcida da França, né? A do Lyon é um pouco presente também, mas não é tão fanática assim, só que a do Paris vem crescendo. E é uma das mais pesadas. Monstruosamente. E são fanáticos. Tem até uma ala da torcida organizada, os Ultras, né? Que eles são barra pesada também, assim. Não param de cantar um minuto. No título da Champions, os caras destruíram uma parte histórica lá do centro. Então, assim, Paris tá entendendo que o futebol agora tá virando a cultura deles também. Porque o Paris Saint-Germain é novo, é de 1970, sabia? O crescimento é a partir do Raí, tanto que o Raí é ídolo lá, né? Ronaldinho Gaúcho depois. Depois o Ronaldinho Gaúcho, aí vem um período de seca, onde o Lyon do Juninho Pernambucano e do Fred dominou, e agora o PSG, nos últimos 10 anos, lá, né, chegaram forte. E essa galera do Ultras aí do PSG, a galera chegou lá, né? Ontem a gente pôde perceber ali atrás do gol que já era uma torcida francesa mesmo, né? Não era aquele pessoal simpatizante, aquela torcida mundial como é a do Real Madrid, por exemplo. Ontem pudemos perceber que tinha uma torcida organizada do Paris Saint-Germain, genuína do PSG E pra quem falava que o Dembélé não faz falta, ontem ficou claro, né? Ontem ficou claro que o Dembélé é ano de bola de ouro, assim, tá jogando futebol acima. Ter sido um 7 ontem. Meu Deus, o PSG é muita bola. Vai ser o campeão, não tem jeito. Acho que o Chelsea vai sofrer demais. Daqui a pouco a gente volta com informações de Guarani e Ponte Preta aqui no CBN Esportes, agora 11h31.
A luta contra o mosquito não para e o maior perigo pode estar dentro de casa. Precisamos de todos para eliminar os criadouros. Verifique e limpe regularmente qualquer recipiente que acumule água, como vasos de plantas, bandejas de geladeiras, calhas, potes de águas dos animais, garrafas e ralos abertos. Atenção também para a limpeza de quintais e áreas externas. E se identificar algum criadouro no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. A luta contra o mosquito não para e é um compromisso de todos nós. Iniciativa EPTV. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99. Repórter CBN. Quinta-feira, 10 de julho de 2025. O dólar comercial chegou a R$ 5,62 mais cedo. No momento, a moeda americana está em alta de 0,71%, negociada a R$ 5,54. O euro vale R$ 6,47, elevação de 0,38%. Já a Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 0,71% aos 136.501 pontos. Os investidores repercutem o anúncio do presidente Donald Trump de uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros a partir de 1º de agosto. A Polícia Federal faz uma operação contra o golpe dos sites falsos de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio de 2024. Prejuízo de pelo menos R$3 milhões. A investigação começou no Rio de Janeiro e identificou estelionatários que montaram portais similares ao site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, órgão que organiza o Enem. Os criminosos divulgaram as páginas por meio de anúncios patrocinados em redes sociais. Os agentes cumprem 2 mandados de busca e apreensão na cidade de Praia Grande, em São Paulo. A justiça também bloqueou os bens dos investigados. Chega a 52 o número de mortos em ataques promovidos hoje pelo Exército de Israel contra diferentes pontos de Gaza. A informação consta num balanço divulgado pela Defesa Civil do território palestino, que é controlado pelo grupo terrorista Hamas. E a seleção brasileira feminina de vôlei bateu a França por 3-2 na Liga das Nações. O Brasil tem agora 9 vitórias em 10 jogos e está em segundo lugar na tabela de classificação. A Itália aparece em primeiro lugar. A seleção brasileira volta à quadra amanhã para enfrentar a Polônia. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Tem informação chegando de Brasília para toda a rede CBN com Larissa Lopes. Marcela, o ressarcimento aos aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos começará no dia 24 de julho. O pagamento será feito em lotes diários até que os casos sejam concluídos. De acordo com o INSS, o valor será pago em parcela única, atualizado com base no IPCA, desde a data de cada desconto até sua conclusão na folha de pagamento. O pagamento seguirá a ordem cronológica da adesão ao acordo. Inclusive, o prazo para aderir a esse acordo começa hoje e a adesão é necessária para que o beneficiário seja ressarcido diretamente em conta, sem precisar recorrer à justiça. A adesão, que é gratuita, deve ser feita pelo aplicativo Meu INSS e deve ser feito esse processo mesmo por quem já foi a alguma agência dos Correios ou contestou antes pelo app. Marcela.
Obrigada pelas informações, Larissa Lopes. No horário de Brasília, 11h36. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h37, estamos de volta. Só para finalizar aqui as mensagens dos ouvintes, Rodrigo Pupo, bem-vindo de volta, Fábio Scheib. Muito obrigado, um grande abraço, Pupo. É impressionante como cada ouvinte escreveu seu nome de um jeito. Scheib. Soletre, Fábio Scheib. Não, Fábio não, né? Scheib só. Scheib é C-H-A-I-B de bola. Loucura. Ó, o que aconteceu ontem entre PSG e Real Madrid foi uma aula de futebol. O PSG fez o que quis. Deitou e rolou. O Real não viu a cor da bola. Foi um massacre. 4-0 foi pouco. Mas vale, o Xabi Alonso Rodrigão. foi mal também, né? O Xabi Alonso foi mal. Pôs o Valverde na direita, em vez de Não, tiro do meio. ele perde o Trent Alexander-Arnold. E aí coloca o Mbappé também no time. Fica muito ofensivo, porque aí ele acaba... tirar o moleque também. Foi o que você falou. Ele desloca o Valverde, ele arrebenta o meio campo e arrebenta a lateral. Sim. Porque ele anula o Valverde, a bola não tava chegando no Mbappé e no Vini. Exatamente. Não, o Xabi ontem foi mal mesmo. Deveria ter sido mais conservador, né? Nas mudanças. Carlão, calma aí. Carlão, você assistiu o jogo ontem do Mundial? Você viu a diferença do jogador do Paris para os nossos jogadores brasileiros, principalmente aquele considerado o melhor do mundo? Quem manda a mensagem é o Antônio Wilson. Assistir a questão física, ela é evidente, né? Ela é muito latente. E a diferença técnica também, né? Porque estamos falando dos melhores do mundo. Aí ele cita o melhor do mundo, talvez o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior não passa por uma boa fase. Isso é muito claro, né? Nesta Copa do Mundo ele fez um jogo, podemos dizer, com destaque, que foi contra o Red Bull, em que ele foi decisivo, fez boas jogadas. Mas aquele Vinícius Júnior, pré-eleição melhor do mundo, faz muito tempo que a gente não consegue desfrutar, né? Não só no Real Madrid, mas também na seleção brasileira. Mas hoje a gente percebe que tecnicamente o Paris Saint-Germain é o time a ser batido, né? Porque vencer o Bayern de Munique da maneira como ele venceu, com autoridade, e depois aplicar a goleada que aplicou diante do Real Madrid, pode até perder pro Chelsea, né? O futebol, ele é capaz de proporcionar esse tipo de situação. Mas independente até do resultado da Copa do Mundo, eu acho que hoje o Paris Saint-Germain, tecnicamente, ele está sobrando no futebol mundial. E é um mundial ruim do Vini Júnior. Horrível. O Vini não jogou bem o mundial. Não jogou bem. O Mbappé tava com problemas, né, de saúde também, acabou entrando nesse jogo contra o Borussia, marcou aquele golaço, foi posto como titular, mas também não cara desse ataque foi o Gonzalo Garcia, que foi esse sim fez um grande mundial, se firmou aí como uma opção sólida aí pro Real Madrid. Quem tá esquecido é o Rodrigo, né? Verdade. O Rodrigo que nem entrou ontem também, era opção também no banco de reservas. O Rodrigo que pode ser reforço, inclusive, do PSG para a próxima temporada. Ô, Júlio, também pode ser o brasileiro vai reforçar o Paris Saint-Germain. Pois não. A gente já chegou a debater isso, acho que foi até fora do ar, mas agora o futebol europeu, ou esses clubes da Copa do Mundo, eles entram num recesso, né? Sim, até agosto, né? Eles entram num recesso. O Real Madrid até pediu uma alteração na primeira rodada do Campeonato Espanhol, mas eles entram no recesso. Eu acho que um time, né, uma equipe como o Real Madrid, eu acho que eles ainda estão num processo de formatação, de organização, com o Xabi Alonso, com novos jogadores, com muita molecada, né, da base. É uma nova era do Real Madrid, né? Até com a saída do Modric, praticamente se encerra aquele período multicampeão de Cristiano Ronaldo, Benzema, Toni Kroos e por aí vai. Então é um novo Real Madrid. Eu acho que vai não demorar, mas o torcedor vai ter que se acostumar com algum período de fracassos, de derrotas, sem títulos, porque é um momento, sim, de reestruturação. Enquanto o maior rival, Barcelona, já está formado e conta com estrelas hoje do futebol mundial, que se acostume o torcedor merengue. Vai passar aí pelo menos uns 6 meses a uma temporada aí sofrendo um pouquinho, mas só um pouquinho, porque já retoma. É isso, o Murilo Martins manda aqui, um dos grandes nomes do PSG da ascensão foi o brasileiro Leonardo, bem lembrado também. Sim. Esse período aí, né, depois com o Raí também. Na audiência da CBN, Carlão, o presidente do Bugre está desconversando sobre SAF. Você acha que o Graziano pode ser o novo dono dessa SAF?
Será que está aguardando o final da Série C para saber se será mesmo valer o investimento? Abraço, Eduardo Ramos. Eu acho que só falta assinar. Nos bastidores já há, né? Nos bastidores já há a própria movimentação financeira do Guarani, eu acho que tem a ver, sim, com participação da Magnum. A gente não pode provar, não tem nada disso, mas eu acho que nos bastidores já há uma movimentação efetiva deste grupo. E hoje é aniversário, Fábio Scheib. De quem? Do Gustavo Magalhães, o Gustavo Cearazinho. Cearazinho do Espetinho. Mande um abraço pra ele, então, Fábio. Grande Cearazinho na minha volta aqui, um dia simbólico, emblemático também, seu aniversário. Um grande abraço, Cearazinho, sempre presente aqui, sempre na escuta da CBN. Um grande abraço pra ele, pro pai dele também, que participa com a gente aqui. Ivanildo, né? O pai dele? Ivanildo, é poeta, pô. Poeta, exatamente, faz parte do Arena aqui. Um grande abraço pra ele, torcedor da Macaca, hein? Fábio, eu acho que é da Macaca. O rei dos xaropes, o rei dos xaropes mandou uma mensagem pra você, é o Renato Alves. Ih, já sei. Scheib. Deixa pro Arena. Não, mas isso é boa. Você que esteve lá, diga aí pra gente, qual atleta do Seattle Sounders merecia mais chance no time titular? Eu não tive presente. Fala Jackson, sempre tem um Jackson. Sim. McAllister. Ai, esse Renato Alves é uma figura, hein? Que figuraça. O Renato Alves tem que vir aqui presencialmente, cara. Qualquer dia participar do Seattle Sounders, ele tá de brincadeira. Seattle que fez uma partida equilibrada com o Botafogo, não foi a primeira? A estreia do Botafogo foi 2-1. O Botafogo jogou mal esse jogo também, né? Tava tranquilo aí. E o único gol que o PSG tomou na competição foi do Botafogo, Igor Jesus. Você já viu a lista de jogos do PSG? Como que é aleatório? Tipo assim, tem 4-0 no Atlético de Madrid, goleada no Bayern, goleada no Real. Aí no meio, assim, tem um Botafogo 1-0. Vai entender, doideira, né, cara? Só o futebol pra proporcionar isso. 11h43, intervalo aqui no CBN Esportes. Na volta, informações de Guarani e Ponte Preta. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. De virada, o Brasil sofreu, mas venceu a França por 2-7 a 2, parciais de 23-25, 25-21, 17-25, 25-21, 15-11, na madrugada dessa quinta-feira no Japão, pela segunda rodada da terceira etapa da Liga das Nações Feminina. No início do segundo set, a notícia negativa foi que a ponteira Ana Cristina sentiu uma dor no joelho esquerdo depois de um bloqueio, deixou a quadra carregada e preocupa. Já classificado para a fase final, que será entre os dias 23 e 27 na Polônia, o Brasil se prepara para os dois compromissos mais difíceis dessa terceira semana da Liga das Nações. Amanhã, sexta-feira, contra a Polônia, domingo contra o Japão. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV.
O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 48 minutos. Vamos falar do futebol de Campinas. Cairão de Freitas, Fábio Scheibe. A Ponte Preta joga contra o São Bernardo. Partida marcada para sábado, às 5 horas da tarde, no estádio 1º de Maio. O principal desfalque da Ponte é o Gé, está suspenso pelo 3º cartão amarelo, mas é uma partida importante para a Ponte também, porque o time está tentando equilibrar números ofensivos com números defensivos. A Ponte é dona do 2º melhor ataque do campeonato, sofreu apenas 7 gols. Se até a gente... É que não dá para fazer isso, né? Mas excluindo aquele jogo contra o Brusque, que foi 4-1 pro Brusque, que acho que foi uma exceção, né, na temporada da Ponte. Se você tira esse jogo, a Ponte, ela tomou 3 gols em 10 jogos. Sim, você falou segundo melhor ataque, segunda melhor defesa. Segunda melhor defesa, desculpa. Exatamente. Segunda melhor defesa do campeonato. Então a Ponte, ela tem tido uma defesa muito sólida depois de sofrer 70 gols em 2024. Né? O número de 2024 assustou muito essa parte ofensiva, essa parte defensiva da Ponte, mas esse ano melhorou demais. Durante o Campeonato Paulista também a Ponte conseguiu uma boa defesa, sofreu apenas 8 gols em 12 jogos, então a defesa tem sido o ponto forte desse time do Alberto Valentim. O problema, Carlão, é que ainda precisa melhorar a produção ofensiva, né? Se a gente pega aqui as vitórias da Ponte, só uma por mais de 2 gols. Aquele 2-0 contra o Anápolis na 4ª rodada. A Ponte sempre vence assim por 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Teve aquela vitória 2-1 contra o Confiança, mas o ataque tem sido um ataque discreto, enquanto a defesa tem dado conta do recado, Carlão. A Ponte, ela tem esse DNA, né? É histórico, tanto é que os grandes nomes da história da Ponte, em termos de seleção brasileira, são nomes defensivos, né? A começar por Carlos, passando por Oscar, Polozzi, Nenê Santana, né? Jogadores que vestiram a camisa da seleção brasileira em Copas do Mundo, né? Em Juninho, né? Em Copas do Mundo ou torneios importantes, notadamente jogadores defensivos. Então o histórico da Ponte é assim. E até os dias de hoje, né? Tanto é que defensivamente a Ponte se tornou um time bem consistente desde o Campeonato Paulista, enfrentando grandes equipes. Mesmo em derrotas, ela perdeu por pouco, né? Ela perde pro Corinthians, ficou no mesmo grupo do Palmeiras, empata com o Santos, né? E vence o São Paulo. Tomou apenas 1 gol. Então, isso mostra que mesmo diante de equipes qualificadas, a Ponte teve um bom comportamento. Agora, ofensivamente, os números são ruins, né? E principalmente em casa, e que a gente sempre tem falado aqui, né? Esse discurso repetitivo. Ela precisa encontrar uma maneira de jogar bem em casa, de se fortalecer, de ter vitórias consistentes, vitórias mais seguras, né? Por exemplo, contra o Tombense, ela venceu, legal, procurou o resultado, brigou, lutou, mas não foi uma vitória, digamos, consistente, né? A tendência era até de o jogo terminar empatado, se não fosse aquela jogada do Gé e o pênalti bem convertido pelo Elvis, ou seja, numa bola parada, num lance atípico.
Então o Alberto precisa de encontrar alguma solução, não sei se dentro do elenco, acho até mais difícil. A ideia do Alberto em escalar o Everton Brito no jogo contra o Tombense foi essa, né, de ter esse jogador do 1 contra 1. O Jean Dias tem isso também como uma das qualidades, mas já é um jogador mais lento, um jogador mais veterano, né, e o Everton está na flor da idade, mas é o único, né? O Toró meio que se perdeu no meio do caminho, tá difícil encontrar aí uma recuperação pro menino Toró. Fora isso, ela não tem esse tipo de jogador. Então, a necessidade de ir ao mercado, de buscar esse tipo de atleta, do 1 contra 1, aquele famoso chato, né, no bom sentido, jogador de ponta e que acaba furando bloqueios defensivos. E enquanto não acha, é a solução que o Alberto precisa encontrar. Não vai ter o Gé no final de semana. Eu acho que ele vai ter que mudar a dinâmica do ataque, né? Ou colocando um jogador mais rápido, que é o que ele tem como característica. Ele tem o Toró, ele tem o Diego Tavares, tem o Bruno Lopes também. Mas eu acho, até ontem, né, Júlio, nós estávamos falando sobre isso. A solução do Alberto vai ser colocar um terceiro zagueiro. Jogo fora de casa. Ele deve implementar o Arthur, achismo, tá? Mas o Arthur na defesa como um zagueiro pelo lado esquerdo e colocar o Léo Kovic, é a manutenção do Elvis, permanecendo o Everton Brito, que é um jogador de contragolpes, que se encaixa nessa dinâmica do jogo lá no ABC, e o Jean Dias. Eu acho que vai ser mais ou menos isso aí, até porque o Alberto Valentim até chora quando ele tem a opção de colocar o terceiro zagueiro. Sabe quando você tá com água na boca, assim, de um alimento gostoso? Então, o Alberto Valentim é assim, ele fala, nossa, jogo fora de casa, sem pressão da torcida da Ponte, eu vou colocar esse terceiro zagueiro, e é o esquema que tem dado certo. Né, é o esquema que trouxe a Ponte até aqui numa boa campanha. Foi assim no Paulistão e está sendo assim na Série C. Agora, questionável é o desempenho, a performance, o nível de atuação. Isso a gente pode questionar. É um futebol burocrático, né, Júlio? Pragmático também, mas tendo resultado, né? A Ponte trouxe a defesa aí, são 7 gols sofridos, 11 marcados no torneio, um saldo de 4 gols, mas os resultados, mesmo que magros, apertados, colocam a Ponte na vice-liderança, muito próximo do objetivo principal, que é a classificação à próxima fase. A gente trabalha com o número de 27 pontos, né, para classificação à próxima fase, né, o quadrangular final. A Ponte já tem 23, é verdade que o Caxias está na frente, o Caxias tem marcado muitos gols também, resultados um pouco mais elásticos também, mas a Ponte, que nesse pragmatismo aí de 1-0, 2-1, acaba trazendo os 3 pontos e acaba conquistando esse primeiro objetivo, que é a classificação. A gente sabe que a segunda parte do campeonato realmente é outro torneio e a Ponte tem que chegar viva a essa condição. Não agrada muito aos olhos do torcedor, mas no trabalho do dia a dia tem ajudado muito o Alberto Valentim. Os resultados estão dando conta, a Ponte está em segundo lugar no campeonato. É isso, Ponte Preta e São Bernardo, jogo no sabadão, 5 horas da tarde, partida importante para a Macaca seguir nessa luta pela liderança do campeonato. E no domingo, atenção Itu, hein? 4h30. Temos o duelo, hein, Fábio Chaves? Guarani contra Ituano, duelo direto pelo G8. Chelsea. Verdade. Talvez até pensando nisso, né, Fábio, em tornar o jogo mais atraente para os torcedores. O Guarani hoje anunciou promoção de ingressos, vai abrir o tobogã de novo, o jogo é 4h30. Então, os preços divulgados pelo Guarani: tobogã, 20 a inteira, 10 a meia entrada; cabeceira, 20 a inteira, 10 a meia, que é o mesmo preço para a torcida do Ituano. Então, quem for de Itu quiser acompanhar o jogo na torcida visitante, 20 a inteira e 10 a meia entrada. Tobogã, 40 inteira, 20, tobogã inferior, aliás, 40 inteira, 20 a meia. E nas vitalícias, R$60 inteira, 30 a meia. Lá, se você não possui o assento, precisa comprar o ingresso e depois mais 30 pelo acesso ao setor. Torcedor com a camisa do Guarani paga meia entrada. Sócio torcedor pode levar mais um convidado gratuitamente. Então, o Guarani tentando aí atrair o público, até sabendo também que domingão tem final de Copa do Mundo. Às vezes o cara quer ficar lá em casa, fazer um churrasco para acompanhar com a família, mas pro Guarani esse duelo é muito importante, né? Porque o Guarani é o 10º hoje com 15 pontos, e o Ituano é o 7º com 16. É 1 ponto de diferença. O Guarani, se vencer, ultrapassa, né? Entra no G8, provavelmente em razão dos confrontos nessa rodada. Então, o Guarani precisa
da torcida neste domingão, né? Exatamente, o Guarani faz um mês que eu entrei de férias, né? O Guarani estava em uma situação complicadíssima, agora já se vê um horizonte à frente, né? Tem a campanha, tá invicto a alguns jogos também, os reforços realmente ajudaram nessa retomada do Guarani, o Guarani atraindo a torcida novamente, né? O torcedor tá feliz com esse empenho do Guarani, o Guarani retomando, buscando esse G8 da competição e tem tudo para conseguir um jogo em casa agora e a torcida tem que comparecer justamente para manter essa boa fase do Bugre, né? Carlão, e confronto direto, o Guarani vem embalado de uma boa sequência dentro de casa, nesses confrontos entre times do G8, o fator casa precisa fazer a diferença no Guarani, né? E o Guarani tem essa qualidade, essa virtude. O Guarani consegue se impor dentro do Brinco de Ouro, né? Nesse bom momento, nesse recorte, Marcelo Fernandes, o Guarani tem feito aí bons jogos, conquistando resultados. Jogo difícil contra o Ituano costuma atrapalhar, hora ou outra, a vida do Guarani, mas agora é uma outra dinâmica, um outro campeonato. Eu acho que o torcedor não tem que se deixar levar por final de Copa do Mundo. É claro que é um jogo interessante, mas para o Bugrino, a Copa do Mundo é contra o Ituano, né? Então, por isso a diretoria age certo, né? Escancara os portões, né? Faz aí promoções para que o torcedor compareça. E a gente sabe que o torcedor do Guarani ativo, o torcedor do Guarani ali ligado com a equipe, é difícil do Guarani ser vencido dentro do Brinco de Ouro. Então é a final de Copa do Mundo. O Guarani vencendo, ele fatalmente entra no G8 e acho que para não sair mais, para embarcar rumo à classificação, somando aí, né, uma eventual vitória, 7 jogos de invencibilidade, mostrando aí o bom trabalho, este recomeço, esta reorganização comandada pelo técnico Marcelo Fernandes. É um jogo inegociável. Guarani, 6 jogos de vencibilidade no campeonato, né? 3 vitórias, 3 empates. Desde que o Marcelo Fernandes assumiu, você falava sobre essa arrancada, se o campeonato valesse a partir daquele momento, o Guarani seria o 5º colocado hoje, com a mesma pontuação do Náutico, ali estariam empatados, o Náutico tem 2 gols a mais, mas o Guarani tem nesse período com o Marcelo Fernandes a 5ª melhor campanha do campeonato, que mostra e evidencia uma melhora absurda em comparação ao início do campeonato, e isso passa também, claro, pela chegada dos reforços, né? O Guarani já tem 2 novas peças à disposição. Renan Castro, lateral esquerdo, fica à disposição para esse duelo contra o Ituano, assim como o Gabriel Silva, atacante que estava no Vila. O Cadi Silva do São Bernardo também deve ser oficializado aí nos próximos dias pelo Guarani. Repaginou, né? O Guarani mudou totalmente no meio do campeonato, tá dando resultado por enquanto. Até pelo poucos jogos da tabela em junho também, em julho também teve tempo para treinar também, conseguir concentrar o time aí e aliar essa equipe, o Marcelo Fernandes. Antes de a gente fechar o nosso programa aqui, Fábio, muita gente perguntou, até o Elinho fez uma brincadeira, que se isso existisse aqui em Campinas, poderia ajudar Guarani e Ponte. O que você achou? Os ouvintes estão perguntando aqui daquelas paralisações em razão das tempestades. Que isso teoricamente foi o lado ruim, né, da Copa, porque às vezes o jogo tava legal, tinha que interromper por conta dos alertas. A FIFA vai ter que se adequar a isso, que é uma lei federal, né, uma lei dos Estados Unidos realmente, né, lá eles se preocupam bastante com essas coisas, até no dia do jogo também, eu tava naquela partida contra o Al-Ahly, que ficou parado durante quase 2 horas, e nada de chuva, nada de tempestade por perto do estádio, mas a cerca de 5 quilômetros houve um raio, houve um trovão por longe lá, e imediatamente o jogo foi paralisado, e até que não cessassem esses raios, essas ameaças de chuva, a partida não foi realizada. Na Copa do Mundo do ano que vem, a gente sabe que vai estar o mundo inteiro, mais ainda do que essa Copa do Mundo de clubes, ligada, né, nesse grande torneio, né? E isso pode prejudicar também o andamento, né? E essa questão de raios também não prejudicou só dentro de campo. Os voos, muitos voos lá no espaço interno americano, né? De uma cidade para outra, para lá, acabam sendo afetados também, prejudicando muitos torcedores que tiveram voos cancelados, tiveram voos atrasados também. O Real Madrid sofreu, né? Para descer em Nova York. Sofreu também por isso. Essa questão para o ano que vem tem que ser muito bem adequada, alinhada com a FIFA, porque a gente sabe que o ano que vem é a Copa do Mundo de seleções, é muito mais gente de olho nesse torneio, né? Maravilha, gente. 4 horas tem arena, hein? 4 horas tem arena. Amanhã estamos de volta às 11 horas com o CBN Esportes. Espero todos vocês. Grande abraço. Valeu, Carlão. Até a próxima. Valeu, até já. Tchau, tchau.
CBN Esportes Campinas.